A nossa dinâmica vai ser da seguinte forma: eu vou palestrar para vocês e no final a gente abre para as discussões, tá bom? Aí se vocês já quiserem, né, fazer alguma anotação de algum questionamento, de alguma dúvida, aí vocês podem fazer e ao final a gente troca as ideias, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, como a professora Sueli falou, o tema da palestra é letramento informacional e estilos de aprendizagem. O objetivo aqui é contribuir para a promoção de uma educação voltada para a informação, observando os aspectos técnicos, éticos, legais e pedagógicos, envolvidos na prática informacional, que é a busca, a organização, o uso, a comunicação e compartilhamento da informação, independente do suporte em que ela esteja registrada, de forma articulada, a proposta pedagógica é a concepção de uma aprendizagem contínua e autônoma, aprender a aprender, considerando os estilos de aprendizagem. Em que contexto, né, nós vamos trabalhar com a questão da informação e dos estilos de aprendizagem? Então, nós tivemos aí a pandemia do Covid-19. A partir da pandemia, nós tivemos a infodemia, que é quando nós temos um excesso de informações, e esse excesso de informações, essa quantidade exagerada de informações sobre um determinado tema, traz para a gente a desinformação e a fake news. Qual que é a diferença da desinformação com a fake news? A desinformação é quando nós estamos em contato com tanta informação que, em vez de ficarmos informados, nós não sabemos sobre aquele tema. Nós não temos acesso às informações que realmente são relevantes sobre aquele tema. E a fake news são informações falsas, inventadas a partir de determinado tema, com a intencionalidade, e aí é o problema, com a intencionalidade de ou provocar dúvidas ou vender falsas verdades, ou fazer com que a gente acredite naquilo que não é real. No nosso contexto educacional, aqui dentro, né, do Instituto, nós vemos que existe um grande volume de informação, por ser uma instituição tecnológica em que nós temos acesso constantemente a esse volume de informação. Percebemos que o uso e a busca da informação tem que ser aprimorado. Nós convivemos com o avanço das tecnologias e há uma percepção da informação no cenário institucional do IFB, como essa informação é tratada. E a partir disso, vem a percepção da necessidade da formação dos professores, de modo a tratar a informação de forma sistêmica e organizada. São dois conceitos principais que nós vamos trabalhar aqui hoje, que nós vamos falar um pouquinho. Primeiro é o letramento informacional. Eu sou professora de letras, como a professora Sueli falou, professora, né, de português, formada em letras, professora de português. E na área de português, o que é o letramento? O letramento é um estágio acima da alfabetização. Na alfabetização, o sujeito aprende a decodificar, ele aprende a ler, decodificando, ele aprende a escrever, mas ele não tem ainda a formação crítica, analítica e reflexiva para ler, compreender e interpretar um texto simples. Esse é o processo de alfabetização. Com o desenvolvimento de competências e habilidades, ele vai chegar no ponto do letramento. O letramento dentro de português é quando ele consegue ler, compreender e interpretar textos complexos. Ele não só decodifica, mas ele consegue interpretar, ele vai além do que o texto mostra na sua superfície. Ou seja, ele consegue entender as entrelinhas, ele consegue entender
o que não foi dito, o que não está expresso, o que está por trás daquilo que foi dito. E seria o letramento dentro do português. O letramento informacional é um passo também da alfabetização informacional, um passo além. Na alfabetização informacional, o sujeito, ele reconhece quando é uma informação, ele sabe buscar de forma sumária uma informação, mas no letramento informacional, ele sabe localizar, ele sabe acessar, buscar, usar, compartilhar a informação de forma crítica, analítica e de forma que dê para ele, para resolver os seus problemas e tomar as decisões. Então, tornar o sujeito letrado informacionalmente é desenvolver nele competências e habilidades que o tornem capaz de buscar, localizar, acessar, usar, compartilhar a informação de modo eficiente e eficaz. Ali eu coloquei um esqueminha de como funciona, do que eu acabei de falar, a questão do letramento. Então, se vocês virem, nós temos lá uma seta aí que mostra, na educação básica, começa a alfabetização informacional e o letramento informacional, ele é um processo, ele vai sendo desenvolvido a partir da educação básica, mas ele não termina no ensino superior, ele acontece ao longo da vida. Então, é um processo de desenvolvimento de competências e habilidades informacionais. E não é um processo que deve começar só no ensino superior ou só no ensino médio. Ele deve ser desenvolvido a partir da educação básica e a partir do ensino superior ao longo da nossa vida. Porque as informações, as tecnologias estão sempre em transformações. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução. O letramento informacional, além da simples capacidade de ler e escrever, é um conjunto de competências e habilidades que nos permite navegar no mundo da informação de forma crítica e eficaz, para evitar a fake news e evitar a desinformação. A partir do momento que o sujeito ele se torna letrado informacionalmente, ele sabe distinguir quais são as informações que realmente são relevantes para ele, e ele sabe distinguir uma informação que é falsa, né, a fake news, a informação falsa, de uma informação verdadeira. Se o sujeito não for letrado informacionalmente, ele mais facilmente é manipulado, ele mais facilmente é levado a acreditar numa informação que não é verdadeira, e pior que isso, ele compartilha essas informações com outras pessoas. Os pilares, né, são as competências do letramento informacional. Essas competências que trazem as habilidades que são desenvolvidas através de atividades. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas atividades de letramento. O primeiro pilar é o pilar de localizar, saber localizar a informação. É saber encontrar a informação que você precisa. Nós temos acesso a vários meios tecnológicos, às vezes nós ficamos muito perdidos. Nós recebemos informações a todo momento. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes você abre o seu celular e no Google já tem lá um monte de informação. Você comenta com um amigo seu que está pensando em fazer um projeto, quando você abre o Instagram, aparecem lá várias propagandas, vários anúncios, né, daquele tema que você conversou com amigos de vocês. Não sei se vocês já notaram isso, já perceberam. Isso é muito comum. Mas como que a gente vai, né, diferenciar aquilo ali? Qual a informação ali que realmente é relevante, que é realmente importante para mim? E qual aquela informação que não é? Qual é a informação ali que às vezes é comercial? Qual a informação ali que às vezes ela é fake news, é um golpe? Nós temos aí várias
várias notícias aí de golpes que circulam na internet. Então, saber localizar é um dos pilares do letramento, a pessoa aprender como localizar informações, livros, artigos, websites, outras fontes que realmente sejam importantes para a pessoa tomar uma decisão ou para ela poder resolver um problema. O outro pilar é saber selecionar essa quantidade de informações que a todo momento nós temos acesso, que a todo momento nós estamos em contato, nós aprendemos a selecionar quais informações realmente têm algum valor para aquilo que nós estamos, para aquele problema, para aquela situação que nós precisamos resolver. E aí a questão de avaliar a qualidade, a confiabilidade, e aí nós temos um método de fazer isso, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, como a gente consegue avaliar se uma informação tem ou não credibilidade, se uma informação é ou não confiável. O outro pilar é o acesso. Observar as informações de forma eficiente, através de assinatura de serviços, empréstimos de livros e outras formas. Porque ter o acesso não quer dizer necessariamente que nós tenhamos acesso a informações que são importantes, a informações que vai nos servir para alguma coisa. Para começar, a gente tem o hábito de usar apenas como pesquisa o Google. Outro dia eu estava dando aula no curso superior, eu dou aula no curso superior, no superior em logística. Eu também dou aula no técnico em logística, eu dou aula no superior em logística. E comentei com eles do Google Acadêmico. E alguns alunos, havia aluno ali que não conhecia o Google Acadêmico, mas que é uma ferramenta interessante para você buscar artigos. Então, havia alunos que conheciam? Havia, mas havia alunos que não tinham ainda conhecimento que existe o Google Acadêmico. E além do Google, a gente sabe que nós temos outras plataformas de busca, mas a gente tem aquele hábito de apenas recorrer ao Google. Então, saber que o acesso, às vezes, tem outros caminhos, tem outros meios de a gente acessar a informação. O pilar da organização, saber organizar, gerenciar as informações que você coleta de forma que você possa encontrá-las facilmente quando precisar. Então, um modo simples, corriqueiro, não é você fazer uma pasta na sua área de trabalho e colocar as informações ali separadas. Às vezes a gente vai salvando todo o material que a gente faz de pesquisa, fica tudo desorganizado e na hora que a gente precisa de um determinado material a gente não consegue localizar. Isso eu estou falando de uma forma assim, bem primária, fazer simples mesmo, fazer uma pasta, renomear a pasta, coloca o nome nela lá e salvar separadamente de acordo com o assunto, os artigos, as pesquisas que a gente faz. Isso também favorece, ajuda na hora de usar a informação, que é o próximo pilar, que é você saber usar as informações que você acessa, que você busca e localiza para resolver os seus problemas e para construir novos conhecimentos. E o último pilar é a geração de conhecimento. É você saber criar e compartilhar suas próprias informações, seja através de textos, apresentações, vídeos e outras formas. Mas essa questão de compartilhamento, a partir do momento que você sabe como avaliar uma informação, você não entra no risco de compartilhar informações falsas ou desinformar outras pessoas. Por que o letramento informacional é importante? Primeiramente, conta da questão, nós somos bombardeados de informação a todo momento, mas seja de forma midiática, seja a partir das redes sociais, seja através de um colega, de amigos, de vizinhos, nós somos bombardeados de informação a todo momento. E esse volume de informação dá aquela falsa ideia de que nós somos pessoas bem informadas. E não é isso que acontece.
Então, diante disso, o letramento informacional, ele nos ajuda a lidar com essa quantidade exagerada de informação. Porque a partir do letramento informacional, você aprende técnicas, meios de seleção das informações e saber realmente quais são as informações que são importantes e quais aquelas que não são. Com o letramento informacional, a gente pode tomar decisões importantes na nossa vida, com relação a escolher produtos que compramos, investimentos que vamos fazer, causas que apoiamos. Isso tudo é a partir de informações confiáveis. Às vezes a gente defende uma ideia, não é? Vai fazer uma discussão com a pessoa, vai argumentar, baseado em argumentos que não são gerados a partir de informações verdadeiras. E criamos, às vezes, uma ideologia, um pensamento, uma defesa de opinião baseada naquelas informações que depois, quando a gente descobre que não eram informações verdadeiras, a gente percebe uma certa frustração, porque às vezes pesquisou pouco, não comparou a informação em outros meios, usou apenas um meio para tirar aquela informação. Então o letramento informacional ajuda a gente a tomar decisões e ajuda a gente a ter uma bagagem argumentativa mais confiável. E por fim, o letramento informacional também nos ajuda a ser cidadãos mais engajados, mais perceptíveis dentro do mundo em que a gente vive. A gente pode participar de debates, como eu falei antes, de discussões, questões importantes, com mais credibilidade, com mais condições de levar essa discussão para um patamar mais real, mais verdadeiro, do que aquele de a gente ficar inventando argumentos que são baseados em informações que não são verdadeiras. Aqui eu trouxe para vocês uma plataforma chamada The Big Six. Essa plataforma, ela está em inglês, mas ela tem uma forma de colocar em português. Ela traz para a gente alguns exemplos de atividades de letramento, mas além de trazer alguns exemplos de atividades já foram realizadas, ela traz para a gente também alguns caminhos de a gente construir atividades de letramento informacional. Essa plataforma ela é muito interessante, porque ela vai desde o primeiro passo, na hora de a gente criar uma atividade, até chegar no ponto da avaliação. Então você, com uma situação problema, você coloca a situação problema, e aí vai nessa plataforma, coloca lá essa situação que você quer levar para uma pesquisa, ou para um estudo, ou para a confecção de um produto, ou de um conteúdo, a composição de um conteúdo, joga na plataforma e ela dá para você passo a passo, são 6 passos, por isso que chama The Big Six. Ela te dá 6 passos de como você vai desenvolver uma atividade de letramento informacional com os alunos. E aí quando diz, que é Big 6, que 6 seriam esses? São 6 passos que você segue montando a atividade, lembrando que o The Big Six é uma plataforma de letramento informacional. É voltado mesmo para a criação de atividades para tornar a pessoa, para desenvolver no sujeito, competências e habilidades de letramento informacional. Então, primeiro, você vai criar uma tarefa de compreensão. Então, o primeiro ponto lá da plataforma, em que vai levar a pessoa a compreender completamente a natureza da tarefa ou o problema. Vai envolver o quê? Identificar a questão principal,
Ele vai ter que identificar qual é a questão principal, definir o escopo da tarefa e estabelecer expectativas claras. Então, você já julgando lá a situação, problema, a primeira parte de realização da atividade é a número 1. Passa para o número 2, que é a necessidade da informação. Quando a gente busca uma informação, o que leva nós buscarmos uma informação é a necessidade. Então, na plataforma já caminha para mostrar para a pessoa, na hora que ela está fazendo a atividade, de que ela precisa daquela informação, que ela tem uma necessidade da informação, por isso que ela buscou a informação. E aí ela tem que identificar as fontes e estratégias necessárias para coletar as informações relevantes, ou seja, aquelas informações que realmente estão relacionadas à solução do problema, a tarefa que foi proposta no número 1. Então, isso inclui determinar onde procurar, onde que vai procurar a informação, como que ele vai usar uma biblioteca, como que ele vai usar as bases de dados, quais recursos impressos que ele vai precisar, se vai haver necessidade de entrevistas. São alguns exemplos. Depois da necessidade da informação, passa para a localização e acesso, que seria a realização da busca de informações com base nas estratégias identificadas. E seria acessar e coletar os recursos necessários, utilizando técnicas eficazes de pesquisa. E nesse ponto aí, a própria plataforma já mostra para a pessoa quais técnicas ela deve utilizar para buscar, para localizar, para acessar essa informação, tendo em vista a situação problema que foi colocada lá no número 1. Viu a necessidade do problema, acessou a informação, viu a necessidade da informação, acessou a informação, localizou a informação, usou, aí vai passar para o uso da informação, que é analisar e interpretar todas as informações que foram coletadas, relacionadas à situação, problema. Nesse ponto, os alunos devem ser capazes de extrair o significado das informações, avaliar a relevância delas para a tarefa que foi colocada e discernir entre informações que são úteis e aquelas que são irrelevantes. Tudo isso direcionado, como eu disse, para a resolução do problema que foi colocado primeiro. Lá em primeiro lugar, foi colocado uma situação, problema, para ele resolver. Em seguida, é a síntese, o resumo. Ele vai organizar as informações de maneira significativa. Porque diante daquele tanto de informação que ele acessou, localizou e separou, ele vai fazer um resumo dentre as informações que foram coletadas para criar um produto final coerente com a situação que ele quer resolver, que é a situação problema foi colocada como uma tarefa para ele resolver. Seja num relatório, ou num relato, ou numa resenha, ou num resumo, qualquer forma de apresentação que seja, que ele expresse quais informações que ele separou que são necessárias para a resolução do problema. E por fim, a avaliação. Essa avaliação é avaliar o produto final e o próprio processo de pesquisa. Como que foi o caminhar dele, desde que a situação problema foi colocada, até ele chegar à produção do relatório, ou do relato, ou do resumo, e aí ele avaliar, refletir a qualidade das informações que ele acessou, que ele localizou, que ele separou, que ele selecionou, que ele usou, e considerar se a tarefa realizada, identificando possíveis melhorias para futuras pesquisas ou projetos. Então, é um passo a passo de como a atividade de letramento informacional pode ser realizada,
E esse passo a passo é seguido nessa ordem, porque as atividades de letramento informacional seguem essa ordem por conta dos pilares que foram apresentados anteriormente. E aí trouxe sugestão para vocês desse e-book. Esse e-book também traz várias atividades de letramento informacional. É um e-book gratuito. Ali tem o link, né? Eu já combinei com a professora Sueli e com a professora Rosana que eu vou passar para elas o material, para elas repassarem para vocês. Então, esse e-book vocês têm acesso de forma gratuita. E lá, além desse sistema, porque o Big 6, ele é uma das estratégias de você montar as atividades de letramento informacional. Porque é assim, pessoal, fala assim, tem que tornar a pessoa letrada informacionalmente. A pessoa tem que desenvolver competências, habilidades de uso e busca, principalmente, de busca e uso da informação. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver essas competências e essas habilidades no sujeito? Então, o Big 6 é uma estratégia que pode ser utilizada, é uma plataforma que traz esse passo a passo. Eu expliquei de forma assim, muito resumida, mas é um passo a passo. No livro, no e-book, cita também o Big 6 como uma forma de desenvolver essas competências e habilidades, mas tem muito mais atividades lá, e são atividades explicadas detalhadamente, com a metodologia, de como o professor, eu trouxe dois exemplos daqui a pouco mostrar para vocês. O e-book eu trouxe de forma resumida, porque o nosso tempo aqui não é um tempo mais curto, mas o livro traz detalhadamente como você vai desenvolver a atividade, quais são os passos, como é a avaliação final. Então, é um livro muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, porque muitas vezes a gente tem a teoria, mas sente um pouco falta da prática. Como fazer? Letramento informacional é muito legal, muito bacana a gente aprender a lidar com a informação diante desse mundo tão lotado de informação. Bacana, eu gostaria de me tornar uma pessoa letrada informacionalmente. Mas como que eu vou fazer isso na prática? Então, além da plataforma, eu achei a plataforma um pouco complicada, achei difícil de mexer. No livro, e aí eu garanto para vocês, tem várias atividades que podem ser desenvolvidas para que a pessoa se torne competente informacionalmente. E esse é o teste que a gente pode usar, nós podemos usar, não é? Mas os nossos alunos também podem usar para avaliar uma informação, para determinar a credibilidade, a confiabilidade de uma informação. Você, tendo em vista, pegou a informação, você faz essas perguntas e, de acordo com as respostas que você vai obtendo, você sabe se aquela informação é válida, não é válida, pode confiar, não pode confiar. Eu posso usar essa informação? Não, não posso usar essa informação. Essa informação, na verdade, é fake news. Então, são perguntas que nos direcionam a avaliar a informação. A primeira, o teste chama CRAP, porque as iniciais, cada um traz um lado que você vai avaliar a informação. A primeira é da credibilidade. Então, pegou a informação, quem é o autor ou editor? Eu não conheço, não vou pesquisar. Quem é essa pessoa? Ela tem realmente respaldo para falar, para passar esse assunto? Ela tem conhecimento na área? Hoje a gente vê muita questão de falar, a pessoa é especialista, mas especialista em quê? Naquele tema que está sendo tratado, ela é especialista para estar falando aquele assunto? Qual é a filiação do autor? A qual instituição ela pertence?
A fonte está publicada em uma revista acadêmica. Qual é a fonte dessa informação? Desse artigo, desse estudo, dessa pesquisa? Foi revisada por pares? A fonte é reconhecida como confiável dentro do campo em que ela está inserida? Então, são perguntas simples, mas se você vai analisando aquela informação, aquele artigo, aquele estudo, aquela pesquisa, aquela notícia, aquela reportagem, com essas questões, você consegue, ao final, saber se aquela informação realmente tem credibilidade, é confiável ou não. A relevância da informação. A informação é relevante para o seu tópico ou perguntas de pesquisa? Ela abrange o período de tempo necessário para a sua pesquisa? O estudo que você está fazendo, para o período que está fazendo, ela abrange esse período? A profundidade de informação atende às suas necessidades? Ou ela trata o tema de forma superficial? Aprofunda? A questão da autoridade. Quais são as qualificações do autor? Qual que é a formação dele? Ele é especialista na área? A fonte está afiliada a uma instituição ou organização respeitável, reconhecida? A fonte é reconhecida como autoridade no assunto? Porque de repente a fonte é boa, é interessante, é importante, mas aquela área, ela tem reconhecimento? A questão da acurácia. A informação é baseada em fatos e evidências? A questão de fatos e evidências é muito importante. Não é? Ou é baseado numa ideia, num pensamento, numa hipótese? Existem erros de ortografia ou gramática que podem indicar falta de revisão? Aí é um detalhe que às vezes a gente acha que não é importante, mas muitas informações, às vezes, elas são avaliadas a partir de aí. Né? Quando a informação tem muito erro ortográfico, quando você percebe que há uma falta de revisão gramatical, textual, a gente começa a desconfiar que talvez aquele texto não foi tirado do lugar onde estão dizendo que realmente ele foi publicado. A fonte cita suas fontes, permitindo verificar a precisão da informação, porque todo texto conversa com outro texto. Então, só porque tem uma fonte, e as referências daquele texto? Quais são as fontes que foram usadas para a produção daquela informação? E por último, o propósito. Qual é o propósito da fonte? Qual é o propósito daquela informação? É informar? Persuadir? Entreter? Porque qual for o propósito, você também vê a questão da confiabilidade da informação. Se o objetivo for só entreter, ela não tem nenhuma responsabilidade, não é, em ser um texto confiável, porque ele pode estar aqui com o propósito apenas de divertir, distrair, mas é informar? Ou é persuadir? Fazer você mudar a sua opinião, mudar seu comportamento? Existe algum viés evidente na fonte? Né? Um viés ideológico? Um viés político? Se houver, não é melhor então pesquisar mais? Se realmente aquela informação não está atendendo a esse viés e está distorcendo alguma informação para atender aquele viés, seja ideológico, seja político? A informação é objetiva e imparcial? Ou há sinais de subjetividade, de parcialidade? Porque quando a informação é mais subjetiva, ela está mais voltada para o interesse daquele que a produziu do que realmente de informar. Quando aplica, né, o CAPT Test, a gente pode avaliar de maneira sistemática a confiabilidade e a relevância de uma fonte, contribuindo para a tomada de decisões informadas em pesquisas e trabalhos acadêmicos. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa,
eu levei para o meu grupo de estudo lá, para os sujeitos participantes da pesquisa, alguns textos em que eu coloquei textos com informações verdadeiras e alguns textos com informações falsas. E no meio desses textos, eu achei muito interessante, eu levei para eles um artigo, e o artigo era em inglês. Esse artigo em inglês, eu levei também a tradução do artigo, mas eu coloquei lá para eles a fonte, os autores, e muitos acharam, porque o objetivo era se eles saberiam determinar quais informações eram verdadeiras e quais eram falsas. E grande parte dos participantes da pesquisa alegaram, né, que o artigo era uma informação verdadeira, porque era um texto escrito em inglês e a fonte era um jornal britânico. Mas eu não deixei para que naquele momento eles pesquisassem qual era a fonte, né? Era o que eles tinham ali, o conhecimento que eles tinham ali. E depois eles ficaram muito surpresos quando eu falei para eles ao final quais eram as informações falsas e quais eram as verdadeiras. Então eles ficaram muito surpresos quando eu falei, olha gente, aquele artigo que, né, grande parte achou que era um texto que trazia informações verdadeiras, as informações que estavam ali eram informações falsas. Então, quando você tem, né, um modo de avaliar, se eles tivessem usado, mas o objetivo meu ali não era que eles usassem o teste, mas se eles tivessem usado o teste, quando eles fizessem a questão de analisar a fonte, pela fonte eles já teriam visto que era fake news. Então esse tipo de teste ajuda bastante a gente fazer essa distinção entre uma notícia falsa e uma notícia verdadeira. E aí o segundo conceito são os estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem são as maneiras preferenciais que as pessoas têm para aprender. Todo mundo aprende. Todos nós aprendemos. Às vezes mais rápido, às vezes mais lentamente, né? Às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos dificuldade, mas todos nós aprendemos. Todos nós conseguimos aprender. E os estilos de aprendizagem são as formas preferenciais que cada um de nós tem para aprender. Então, às vezes a gente nem sabe, ou nunca analisou, nunca pensou sobre isso, mas gosta de aprender de determinada forma. Por quê? Porque daquela forma aprende melhor, consegue aprender melhor. Ou vendo o conteúdo, ouvindo o conteúdo, escrevendo. Eu gosto de estudar, eu aprendo melhor, eu sinto que eu aprendo melhor, que eu fixo melhor o conteúdo quando eu escrevo. Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de ouvir o conteúdo. Então, ouvir e escrever, para mim, facilita a minha aprendizagem. Então, os estilos de aprendizagem são as formas individuais que as pessoas têm de aprender. E o interessante dos estilos de aprendizagem é que, às vezes, a pessoa, se aprendesse daquela forma, se ela tivesse, né, a oportunidade de que os conteúdos fossem passados para ela daquela forma, ela aprenderia melhor. Ou quando ela fosse estudar um conteúdo, vai fazer uma prova, vai fazer uma atividade avaliativa, vai fazer uma revisão de um conteúdo que está na dúvida,
se ela tivesse contato com o conteúdo daquela forma preferencial, ela aprenderia melhor. O interessante dos estilos de aprendizagem é que há como identificar, há como detectar qual é o estilo de aprendizagem de uma pessoa. Nem sempre a pessoa tem um estilo só. Às vezes ela tem mais de um estilo, mas sempre tem um estilo dominante. Conhecer os estilos de aprendizagem pode ser útil para identificar as estratégias de estudo mais eficazes, ou seja, se na minha turma eu percebo que eu tenho alunos mais ouvintes, eu vou trabalhar o conteúdo mais de forma para eles ouvirem, através de música, através de áudio, através da aula expositiva. Se eu detectei, se eu identifiquei que os estudantes aprendem mais no visual, vou trabalhar com eles com mais imagens, gráficos, desenhos. Se o estudante gosta mais de fazer, colocar a mão na massa, eu vou trabalhar mais com projetos em que ele tenha a oportunidade de fazer. Então, o estilo de aprendizagem é a forma que a pessoa sente que aprende melhor. Melhora o desempenho acadêmico, quando a gente identifica, isso aí já é comprovado, na minha pesquisa, vários estudos demonstraram que a identificação dos estilos de aprendizagem melhora o desempenho acadêmico. E o estudante ele aprende de forma mais eficiente e prazerosa, porque ele está aprendendo da forma como ele gosta de aprender. Então as aulas se tornam mais dinâmicas, as aulas se tornam mais interessantes. Vou dar um exemplo de novo do meu estudo. Foram 2 turmas que participaram. Em uma das turmas, eu não fiz a identificação dos estilos de aprendizagem. Eu vou mostrar para vocês depois qual é o instrumento de identificação dos estilos de aprendizagem. Então, em uma das turmas, eu não identifiquei os estilos de aprendizagem. Trabalhei o conteúdo de forma mais tradicional, no método mais tradicional. Na outra turma, eu identifiquei os estilos de aprendizagem e lá foi verificado que os estudantes aprendiam melhor no formato auditivo. Então, as aulas para eles foram mais voltadas para conteúdos trabalhados em que eles ouvissem o conteúdo. Então, eu levei para eles áudios, músicas, levei vídeos para eles ouvirem, levei conversa de WhatsApp, podcast. Lógico que as estratégias foram mais variadas, mas o que foi observado? Que nas aulas dos estudantes em que eu identifiquei os estilos de aprendizagem, as aulas foram mais dinâmicas, os estudantes foram mais participativos e o resultado final, que foi a construção de um produto, na turma em que eu identifiquei os estilos de aprendizagem, os textos produzidos ao final foram mais bem produzidos do que os textos da turma em que eu não fiz a identificação dos estilos de aprendizagem. Então, enquanto na turma em que houve a identificação, a aula foi mais ativa, mais dinâmica, mais participativa, né? Na turma em que não houve a identificação e que a aula foi feita no formato mais tradicional, os resultados não foram tão bons quanto os resultados obtidos na turma em que houve a identificação. Ali são os 3 tipos básicos dos estilos de aprendizagem. Nós temos aquela pessoa que é mais visual, então ela aprende melhor através de gráficos, vídeos, imagens, diagramas, mapas mentais, listas.
Ou seja, ela tem que ver. Ela vendo, ela aprende melhor. Até um esquema, quando é desenhado, para ela é melhor para ela aprender. O auditivo, ele aprende ouvindo. Então, ele aprende melhor através de podcast, exposição oral, de quem media o conteúdo. A aula expositiva eles gostam muito. O visual não gosta muito de aula expositiva, o professor fala. O auditivo já gosta. Entrevista, repetições, músicas. O sinestésico, ele prefere aulas em que haja simulações, demonstrações, dinâmicas em grupo. O sinestésico, ele gosta de fazer, ele aprende fazendo. Não é vendo nem ouvindo, ele aprende fazendo. Esse aí é um modelo de detecção do estilo de aprendizagem que é chamado de VAC. Mas aí tem o outro, que também é muito usado, o VARC, que vai ter o visual, que eu falei, que aprende vendo, o auditivo, que aprende ouvindo, e nós temos também aquele que aprende lendo e escrevendo, que é mais ou menos o meu caso, como eu falei para vocês. Eu aprendo melhor quando eu leio e eu escrevo, tenho que sempre fazer anotações. E o sinestésico, que é aquele que aprende na prática. Existem ainda outros estilos, mas esses aí são os mais identificados em pesquisas e estudos feitos. Os grupos maiores de estilos de aprendizagem entram nessas classificações. Mas ainda tem um estudante que aprende, tem que colocar a mão para aprender. Aí eles colocam os estudiosos dentro do grupo do sinestésico. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de como os estilos de aprendizagem podem ser aplicados na prática. Porque como eu falei para vocês anteriormente, é muita teoria, mas quando a gente tem a prática de como usar a teoria, acho que favorece muito, principalmente, né, nós que somos professores. Então, um aluno com estilo de aprendizagem visual, identificou que ele é visual. Ele pode aprender melhor se for usado o quê? Mapas mentais, gráficos, imagens para ele estudar. O aluno auditivo, ele beneficia podcast, audiobooks, participar de debates em salas de aula, e o do sinestésico a partir da realização de atividades práticas. Ele gosta de aula de laboratório, ele gosta de simulações. Então, muitas vezes, no curso de Química, os alunos, as aulas que eles acham melhor são as aulas de laboratório, porque são alunos sinestésicos. Não existe um estilo de aprendizagem certo e errado. Além do mais, uma pessoa ela pode ter mais de um estilo de aprendizagem. Talvez ela não consiga determinar qual é o dela predominante. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu aprendo bem ouvindo, mas também aprendo bem vendo. Aí eu aprendo bem vendo e aprendo bem escrevendo, lendo. Então, uma pessoa ela pode ter mais de um estilo de aprendizagem. De acordo com os estudos, um estilo de aprendizagem predomina. Com a aplicação do inventário, que é um documento que eu vou mostrar para vocês de identificação dos estilos de aprendizagem, é identificado o estilo de aprendizagem dominante, o que domina, e os estilos de aprendizagem secundários. Então, a pessoa consegue identificar qual aquele que realmente ela aprende melhor e quais aqueles que ela também aprende, mas ficam em segundo plano. E aí, esse aí é o inventário. Chama inventário. É um formulário. Esse formulário foi desenvolvido por professores aqui do Campus Gama, a partir do inventário de Kolbe. Kolbe é o grande mentor dos estilos de aprendizagem. Ele construiu um inventário, um formulário de identificação dos estilos de aprendizagem muito complexo. Então, um grupo de professores
aqui do Instituto Campus Gama se reuniram e construíram esse inventário. Ele é mais simples, ele é mais fácil de ser preenchido. As professoras vão passar para vocês. Vocês vão achar interessante se vocês preencherem, para quem não sabe aí o seu estilo de aprendizagem, preencher e descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. São 30 questões em que você coloca se concorda plenamente, concorda, não concorda, discorda plenamente. Aí você preenche, depois que você passa, pode passar isso ali. Depois que você preencher todo, você vai preencher ali de acordo com a numeração que foi preenchido no formulário na parte anterior. Você vai passando para ali, para o visual, o auditivo, o sinestésico, o tátil, o individual e grupal. O que é mais legal desse inventário, é muito bacana, além de identificar qual é o estilo de aprendizagem dominante, ainda dá para identificar se o estudante prefere fazer atividades de forma individual ou se ele prefere fazer atividades em grupo. Tá? Às vezes a gente está em sala de aula, está dando atividades individuais para o estudante e ele gosta mais de fazer de forma coletiva. Ou então a gente está dando muita atividade de forma coletiva e ele prefere fazer atividade sozinho. Tá? Ajuda também bastante nesse ponto. E ali embaixo, não sei se vocês vão dar para vocês virem, tem lá, né, quais são as principais, o principal estilo de aprendizagem, os menores, quer dizer, que você tem aquele estilo, mas ele é de um grau menor, ele não é tão importante, e o indiferente, que é aquele estilo que realmente você não tem. Então é bem interessante, né, até para a gente fazer a identificação do próprio estilo de aprendizagem, para a gente poder estudar, para a gente poder saber de forma melhor. Olha, se eu sou visual, eu vou começar a assistir vídeos sobre o assunto que eu quero estudar. Não, eu sou mais sinestésico, então eu tenho que começar a fazer, a praticar. Só de ficar ouvindo, só de ficar vendo, eu não vou aprender. Então depois eu vou passar o material, aí vocês façam aí, para vocês descobrirem qual é o estilo de aprendizagem de vocês. E aí a integração do estilo de aprendizagem com letramento informacional. O objetivo aqui é o quê? O desenvolvimento de atividades de letramento informacional para tornar o sujeito capaz de lidar com a informação de forma crítica, analítica, reflexiva, mas também respeitando o modo que cada um aprende, né? Então, como seria o jeito antigo, né, de processo de ensino-aprendizagem? Era centrado no professor. O jeito novo agora é centrado no aluno. E aí, qual é o resultado disso? Nós temos aprendizes ativos, que foi um dos resultados que eu observei na minha pesquisa. Antes a gente observava que a absorção passiva, né? O aluno era um receptor e o professor era um transmissor do conhecimento. Hoje o que a gente quer? A participação ativa do aluno, né? E qual é o resultado disso? Quando ele participa muito, ele fica motivado. E aí parece que a gente está falando assim de uma coisa utópica, um sonho que não pode ser realizado. Pode ser sim, porque eu vi isso na prática, igual eu falei para vocês, na pesquisa que eu apliquei. Antes o trabalho era individual, agora é um trabalho coletivo. A equipe constrói habilidades desenvolvidas de forma coletiva. O professor era o sabe-tudo, era o dono da verdade, não é? O detentor do conhecimento. Hoje o professor é um articulador, é um mediador. Aí a aprendizagem fica adequada às mudanças do mundo. O ensino era um ensino estático. Agora a gente busca o que? O ensino dinâmico, material didático, né, online, substituindo os livros, o uso dos computadores em sala de aula, né, a gente levando os estudantes para o laboratório de informática.
Então, era um aprendizado predeterminado, como que seria? Hoje é o aprender a aprender. E aí as competências são voltadas para a era da informação. Daí a importância do letramento informacional. É claro que nós olhamos aquele quadro ali e pensamos, não, esse jeito velho ainda existe em muito lugar, não é? Mas é isso que a gente quer mudar. É para isso que nós estamos aqui nessa palestra, e vocês estão vindo de várias palestras que as professoras, a Sueli, a professora Rosana, o grupo da pós organizou. Porque nós queremos mudar esse cenário. E não é impossível de buscar. É difícil, é complicado, mas nós queremos essa mudança. Então esse jeito velho aí, daqui a pouco, a partir da nossa persistência, do nosso trabalho, com certeza vai ser substituído pelo jeito novo. Há algumas dicas para usar a identificação dos estilos de aprendizagem a seu favor. Primeiro, utilização de materiais de estudos que se adaptem ao estilo de cada estudante. Às vezes, quando a gente faz a identificação, e no início de todo ano letivo eu aplico o inventário em minhas turmas, a gente às vezes detecta vários estilos de aprendizagem. Daqui a pouco eu vou falar para vocês desse desafio. É um desafio, porque as aulas têm que ter várias estratégias diferentes. Porque aí você não pode mais fazer uma aula padrão. A partir do momento que detecta que na minha turma tem estudante visual, auditivo, sinestésico, eu vou ter que começar a usar uma metodologia que atenda às necessidades desses 3 estilos de aprendizagem, Mas a gente consegue conciliar, igual eu falei, por exemplo, o estudante visual, um vídeo atende tanto o visual quanto atende o auditivo, Então, um gráfico, o gráfico atende o visual, mas a partir do momento que o professor está ali explicando o gráfico, falando sobre o gráfico, está atendendo também o auditivo. Então a gente consegue, com algumas estratégias, com algumas ferramentas, conciliar para atender a diversidade de estilos de aprendizagem em sala de aula. Participação de atividades que estimulem o estilo de aprendizagem identificado. Então, você começar a usar estratégias levando os alunos a participarem da aula. E a criação de um ambiente de estudo que seja propício a cada estilo. Não é fácil, como eu falei, mas a gente consegue, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, conciliar várias ferramentas ou várias estratégias de modo a atender a mais de um estilo. Porque também, se eu chegar numa sala de aula e for dar a aula só para atender a um determinado estilo, eu estou excluindo os alunos que não se identificam naquele estilo escolhido. E aí eu trouxe dois exemplos de atividades. 2 exemplos. No material que eu vou enviar para vocês, são 4 atividades, são 4 exemplos de atividades. Mas por conta do tempo eu coloquei só 2 atividades, só para a gente ter uma ideia. A primeira atividade, uma pesquisa interativa. Então o professor vai fazer uma pesquisa interativa. Então qual é o objetivo dele? Desenvolver habilidades de pesquisa e avaliação de fontes. Então ele vai dar uma pesquisa interativa, o objetivo da aula é desenvolver habilidades de pesquisa e avaliação de fontes. Para o estilo visual, o que ele teria que fazer? Fornecer vídeos, imagens, infográficos que mostrem passos para uma pesquisa eficaz. Ele pode utilizar cores, desenhos, gráficos para representar a avaliação de fontes confiáveis e não confiáveis. Para o estilo auditivo, realizar uma breve palestra explicativa sobre a importância de se avaliar fontes de informação antes da pesquisa.
E para o sinestésico, promover discussões em grupos, debates ou atividades colaborativas em que haja interação física. O diálogo ativo e a troca de ideias podem ajudar na assimilação e avaliação do conteúdo. Lembrando que essa atividade voltada para o sinestésico também atende o estudante auditivo. E a segunda atividade que eu trouxe de exemplo é a simulação de uma pesquisa. O professor tem como objetivo nessa atividade aplicar habilidades de pesquisa em um contexto divertido e desafiador. Para o estilo visual, ele utilizaria gráficos, elementos visuais relacionados ao tema, apresentando desafios visuais. Para o auditivo, ele incluiria elementos sonoros que correspondessem a pistas sobre o assunto. E para o sinestésico, ele criaria atividades práticas em que os alunos pudessem interagir fisicamente para resolver os desafios. Então, vocês vejam que há como adaptar a atividade atendendo aos três estilos principais de aprendizagem. Adaptar as atividades de letramento informacional de acordo com os estilos de aprendizagem pode tornar o processo mais envolvente e eficaz. As atividades fornecem variedade, promovem a participação ativa e atendem às preferências individuais de cada aluno. Aqui eu não vou ler para vocês, mas só para mostrar, eu trouxe para vocês, alguns recursos e ferramentas para o letramento informacional, e alguns deles já trazem a adaptação para estilos de aprendizagem. Então é muito interessante você conhecer essas ferramentas e utilizar na hora que for planejar a aula. Então são várias ferramentas, mas são muitas mesmo, por isso que eu não vou passar uma por uma. E nas que tem a possibilidade de você ainda utilizar a ferramenta para a aplicação de atividades de letramento informacional e fazer com que essas atividades se adaptem aos estilos de aprendizagem dos estudantes, foi colocado lá a observação. Então, são várias. Algumas não têm essa opção de você conseguir adaptar a atividade para o estilo de aprendizagem, mas grande parte delas tem. Ou seja, você desenvolve a atividade de letramento informacional, tornando o aluno eficiente no uso e na busca da informação, e além disso, você ainda consegue fazer adaptação para os estilos de aprendizagem que forem detectados na sala de aula. São muitos. Pronto. Você quer anotar tudo? Parei aqui. Aí é aquilo que a gente sabe, né, pessoal? Algumas das ferramentas, algumas não. Elas são gratuitas, mas quando para algumas funções, aí já tem alguma taxa, né? Já tem alguma mensalidade, algum pagamento. Mas algumas delas aí, mesmo nas funções básicas, já atendem bastante às nossas necessidades. Então, colocando na prática, o letramento informacional e os estilos de aprendizagem. Então, primeiro, fazer a identificação dos estilos de aprendizagem usando o inventário do IFB. É uma sugestão usar o inventário do IFB, porque a gente consegue, e ali tem, eu coloquei para vocês também, inventários online, outros modelos de inventário. Esse aí, igual eu falei, é preferencial
no caso nosso, de alguns professores usarem aqui no campus, porque ele é mais simplificado. Mas a gente encontra outros inventários, inclusive online. Então, primeiro, identificar qual é o estilo de aprendizagem do estudante. Depois, a partir da identificação, identificou-se qual é o estilo, os estilos, porque geralmente a gente não identifica um estilo apenas, mas identificaram-se os estilos de aprendizagem da turma, e aí começa a colocar atividades que abranjam essa variedade dos estilos detectados, né? Então, eu coloquei no exemplo, eu na minha turma, eu tenho aluno visual, aluno auditivo e aluno sinestésico. Como que eu vou fazer? Não tem como eu fazer uma aula diferenciada para cada um. Então, você combina. Então, você combina leitura, aí com discussão em grupo, com atividades práticas, você combina as atividades de forma a atender os vários estilos identificados. Na turma que eu falei para vocês, que eu apliquei a pesquisa, eu identifiquei apenas 2 estilos de aprendizagem. Então foi mais tranquilo, que foi o dominante, né? O predominou na turma o auditivo, e tinha poucos alunos na turma com o visual. Então, para eu realizar as atividades lá, foi mais fácil, porque não havia sinestésico, não foi identificado sinestésico, mas era um grande grupo auditivo e uma pequena parte visual. Então, as atividades que eu apliquei lá, eu conciliei auditivo com visual. Mas, às vezes, você identifica 3 categorias, 4 categorias, como ainda tem aquela, né, da leitura e da escrita. Você pode utilizar materiais educacionais que englobem múltiplos sentidos, né, vídeos, áudios, imagem, pintura. Então, você misturar aí o auditivo com o visual para poder tornar a aula acessível aos 2 tipos de estilos de aprendizagem. Adaptação de recursos online, né? Permitir que os alunos criem vídeos explicativos, apresentações visuais, desenhos, pesquisas, escritas. Eu falei para vocês que no final das aulas eles tinham que produzir, né? Fazer um produto e entregar. Então, nessa turma em que foram identificados os estilos, alguns fizeram a opção de apresentar um vídeo, né? Porque eram alunos visuais e auditivos. Então, em vez de escrever um texto, como a outra turma fez a opção de escrever textos, entregar o texto por escrito, eles preferiram gravar vídeos. Oficinas e sessões de treinamento, né? Formatos de apresentação para atender as preferências de aprendizagem. E projetos colaborativos, projetos de pesquisa colaborativo que permitam aos alunos trabalhar em equipes. Nesse caso aí, atende mais os alunos sinestésicos. Tinha muito mais, eu trouxe 10. Mas aí no material completo eu coloco tudo, mas só para não ficar muito cansativo. O uso de plataformas de aprendizagem online, que são aquelas plataformas, né, muitas delas que eu coloquei para vocês anteriormente, são plataformas de aprendizagem online. Reflexão contínua, encoraje reflexões regulares, tanto por parte dos professores quanto dos alunos, sobre quais estratégias estão funcionando bem e como podem ser ajustadas para melhor atender as necessidades individuais. Porque de repente a gente pensa que está usando uma metodologia que está atendendo às expectativas do aluno, às necessidades dele, e de repente a professora está tendo muita aula com vídeo, por exemplo. Está tendo muita aula com música. Então, isso aí já está mais atingindo o objetivo. Então, essa reflexão aluno-professor é bem interessante. Colaboração entre professores, fomente colaboração entre professores para compartilhar experiências e estratégias bem-sucedidas. Então, se os professores já
estão utilizando essa identificação dos estilos de aprendizagem, já estão adaptando as aulas a esses estilos, trocar experiência com eles de quais estratégias eles estão utilizando em sala de aula, que estão dando certo, né? E quais que você utilizou e que você percebeu que não deram certo, ajuda, né, a aprimorar tanto a prática do colega quanto a própria prática. E as opções de avaliação que permitam, né, atender também os estilos de aprendizagem. Então, nós às vezes estamos tão habituados a fazer uma avaliação padrão, avaliação igual para todos os alunos, né? E de repente teria que haver uma forma diferenciada de avaliar. Igual eu falei para vocês, eu deixei aberta a questão de como eles iam me entregar esse produto que seria avaliado, porque o produto foi avaliado depois, né? E uns optaram pela escrita mesmo, de relatos de experiência, enquanto outro grupo preferiu gravar áudio, fazer vídeo ou fazer até entrevista. Então, essa variação no método avaliativo, também buscando atender aos estilos de aprendizagem, talvez também dê resultados melhores de avaliação. Não é fácil, mas igual eu falei, a teoria é muito bonita, a teoria ela é mais floreada, não é fácil, a gente sabe, mas a gente está tentando mudar, a gente quer melhorar. Então, todas as formas, todas as estratégias que nós pudermos buscar para melhorar o processo de ensino-aprendizagem é válido. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar o processo de ensino-aprendizagem é válido. Então, tem os desafios. Não estou aqui querendo dizer que é tudo lindo e maravilhoso. Tem os desafios. Mas como tem os desafios, eu também trouxe as soluções. Mas os desafios, falta de recursos adequados. Nem sempre nós temos recursos didáticos disponíveis, tanto para as atividades de letramento, quanto para adaptar os estilos de aprendizagem. Resistência à mudança, né? Se a pessoa já está acostumada com a questão do modelo tradicional, da aula tradicional, a fazer essas adaptações para atender aos estilos de aprendizagem pode ser complicado. A integração do letramento informacional também é complicado, porque às vezes a pessoa não percebe o quão é importante a pessoa se tornar letrada informacionalmente. Falta de tempo no currículo, isso aí é uma realidade, né, dura. Nosso currículo é carregado, pesado, com muito conteúdo. Então, além do conteúdo, nós ainda temos que inserir atividade de letramento informacional. Então, é complicado, dado que todos os professores aqui que nós trabalhamos, você sabe, é muito conteúdo para trabalhar. Então, de repente, como achar uma brecha para colocar o letramento informacional dentro da matéria que vai ser trabalhada. A necessidade de atualização constante, como já foi falado, o avanço das tecnologias, das fontes de informação, as mudanças que ocorrem tanto na questão do acesso quanto o compartilhamento da informação muda muito e vai mudando o tempo todo. E aí a gente às vezes não consegue acompanhar essas mudanças. Então a atualização tem que ser constante. E aí isso é trabalhoso, isso é difícil. Quanto aos estilos de aprendizagem, quais são os desafios? Identificar de forma precisa os estilos de aprendizagem. Já aconteceu de eu aplicar o inventário e aí a turma, grande parte, deu que é em grupo. Gosta de fazer atividades de forma coletiva. Aí eu chego na sala e falo, pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividade em grupo. Aí professora, eu quero fazer sozinho. Professora, eu quero fazer em grupo. Eu falo, difícil. Foi identificado que preferia fazer. Oi?
não era em grupo, né? Preencheu lá. Então, quer dizer, há também essa dificuldade de identificação precisa do estilo de aprendizagem. O aluno, às vezes, aparece lá que ele é visual e depois a gente descobre que, na verdade, ele não é visual, ele é auditivo. É interessante observar que o estilo também pode mudar com o tempo. Por isso que, se eu apliquei a identificação numa turma, e no próximo ano aquela turma é minha turma de novo, eu vou usar o inventário que eu apliquei no ano passado, que eu já sei o perfil dessa turma. Não pode se enganar. Muda. O que é visual, de repente, ele fica mais auditivo. O que é auditivo, depois passa a ser visual. Então, o interessante é aplicar para aquele ano letivo, porque muda. Então, tem essa dificuldade também da precisão da identificação. Nenhum inventário, ele é perfeito. Esse que a gente utiliza aqui, que eu mostrei para vocês, ele é adaptado, ele foi aprimorado, mas não existe um inventário perfeito. Até o Kolbe, que eu falei para vocês, que é, né, o bambambam dos estilos de aprendizagem, ele fez, desde 88, quando ele começou a fazer o primeiro inventário, ele já fez uns 6 modelos. Sempre mudando, sempre aprimorando. Adaptação de estratégias para diferentes estilos. Foi o que eu falei, é complicado. Você identifica na turma 4 estilos. Não é você elaborar uma aula com conteúdo que atenda aos 4 estilos? É difícil, é complicado. Tem a resistência de alguns alunos, não é, que não gostam de que haja essas novas abordagens, essas novas experimentações. Ele não está interessado que o estilo dele seja identificado. Então, também há resistência por parte de alguns alunos. Recursos. Limitações de recursos também nos estilos de aprendizagem, há essa limitação de recursos. Então, se eu quero, às vezes, dar uma aula mais visual, eu não tenho recurso próprio para aquilo. Tendo uma aula mais auditiva, eu também não tenho recurso, não tenho a ferramenta necessária. E tem a questão da cultura institucional, né? A instituição, às vezes, pode resistir à aceitação e integração de métodos adaptativos de ensino e aprendizagem de acordo com os estilos de aprendizagem. E aí, se traz os desafios, a gente traz também algumas sugestões de soluções. A primeira lá é o desenvolvimento profissional contínuo, né? É o que a gente está fazendo aqui. Né? Nós tivemos também a oficina na semana pedagógica. A gente estudar, tentar melhorar, aprender mais, tanto sobre as estratégias de letramento informacional, quanto sobre a diferenciação e a identificação dos estilos de aprendizagem. A colaboração entre os professores na troca de compartilhamento de recursos, estratégias que foram bem-sucedidas. A integração no currículo, se houver a possibilidade, como o currículo é muito apertado, de integrar no currículo, né, o letramento informacional e considerar, né, que essas atividades sejam aplicadas em concordância com a identificação dos estilos de aprendizagem, se estiver diretamente no currículo, facilitaria bem o trabalho, porque vários professores de várias áreas trabalhariam as atividades de letramento informacional. Porque o letramento informacional não é uma aprendizagem, um processo de aprendizagem de uma disciplina definida. Então, professor de português, professor de biologia, professora de matemática, todos os professores, porque é interdisciplinar. Todo professor pode desenvolver atividades de letramento informacional com seus estudantes e identificar os estilos de aprendizagem. O uso da tecnologia, né? Incorporar as tecnologias educacionais que ofereçam personalização e adaptabilidade
ao estilo de aprendizagem, igual aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. Algumas delas já trazem para a gente até como usar, fazer atividade de letramento adaptada ao estilo de aprendizagem. Um feedback regular. Fornecer feedbacks regulares aos alunos sobre suas habilidades de letramento informacional e sugerir estratégias personalizadas de melhoria. Porque aplicou-se a atividade de letramento informacional naqueles 6 passos que nós vimos, né, que vai desde a situação problema, a necessidade da informação, a localização, o acesso, a busca, o uso, o compartilhamento da informação, fez aquele tanto de atividade. Dá um feedback para o aluno se ele está realmente conseguindo identificar, analisar, avaliar as informações. E se ele realmente está conseguindo buscar e usar a informação para resolver seus problemas e para tomar decisões. Ele precisa saber se realmente ele está atingindo aquele nível de desenvolvimento das habilidades e das competências. E a promoção de uma cultura de aprendizado contínuo. Né? Criar na instituição, como existem algumas instituições resistentes a essas mudanças, criar essa conscientização na instituição que existe essa necessidade do letramento informacional, que as pessoas precisam se tornar letradas informacionalmente e que deve ser respeitado o estilo de aprendizagem de cada estudante. Trouxe alguns materiais de consulta também, né? Vou ler ali para vocês. Alguns livros, alguns artigos. São muitos também. Livros, artigos. Aqui tem 2 artigos meus que foram publicados. Ficaria muito honrada se vocês lessem, tá? Alguns recursos online de letramento informacional e de estilos de aprendizagem. O primeiro é de letramento, o segundo é de estilo de aprendizagem. São recursos online. Alguns periódicos acadêmicos também para consulta. Aí são as referências. Tem uma mensagem aí, né? É lembrar que tanto o letramento informacional quanto a identificação dos estilos de aprendizagem são formas de inclusão. A pessoa letrada informacionalmente, ela é incluída na sociedade, porque ela se torna um cidadão crítico, analítico e reflexivo, que não é manipulável, que não é convencido, que não é persuadido facilmente. E além disso, ele consegue participar de um debate, de uma discussão, de uma conversação de forma consciente, sem agressividade, porque ele sabe argumentar, ele sabe apresentar informações verdadeiras, ele não usa fake news para poder convencer o outro de uma verdade. Então, o letramento informacional é forma de inclusão. Os estilos de aprendizagem, a identificação dos estilos de aprendizagem é forma de inclusão. É entender que cada estudante tem o seu jeito particular, individual de aprender. Que todos aprendem, mas ele tem um jeito que ele melhor consegue aprender. Então, tanto os estilos de aprendizagem quanto o letramento informacional são formas de inclusão e que devem ser inseridos no processo ensino-aprendizagem. Sem a educação das acessibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Eu quero agradecer muito vocês, tá? Pela paciência, por terem me ouvido. Eu estava um pouco nervosa. E agora, pode ser agora? Agora a gente abre o espaço para conversação, para o debate, para as dúvidas, para as perguntas.